continuar. Bom, boa noite a todos. Já informamos que o evento iniciou sendo gravado já. Sejam todos bem-vindos ao nosso 24º Encontro com o Conhecimento, Sindaergs, ainda virtual, que dá seguimento aqui às nossas atividades aí de qualificação profissional aqui da instituição, onde hoje o tema vai ser Há indícios de assédio moral, e cujo palestrante será Ângelo Pastro. Ângelo Pastro é administrador de empresas aí há mais de 35 anos, vem ocupando cargos de liderança na estrutura funcional de empresas nacionais aí no segmento industrial, em prestação de serviço e em varejo de médio e grande porte, assim como participante de projetos inovadores. Ângelo atuou aí no desenvolvimento de soluções administrativas e comerciais, com ênfase em gestão da qualidade, é facilitador sênior desde 2004 na multiplicação de conhecimentos relacionados à gestão de pessoas, vem trabalhando em equipes, ferramentas de qualidade, atendimento e vendas, sempre trocando experiências aí através de eventos promovidos por entidades de classe e empresas parceiras. Desejo boas-vindas aí ao Ângelo Pastro, então. Solicito aos participantes, então, que deixem seus microfones desativados ao longo da palestra, né? E informo que as perguntas deverão ser feitas através de inscrição aqui no chat, aqui do Zoom, ou conforme o palestrante do evento, aí o Ângelo também defina ao longo da palestra, né? Então, vou passar a palavra agora ao nosso presidente, Jorge Avancini, para ele fazer a abertura oficial do evento. A palavra está contigo, presidente. Obrigado, Cleiton. Bom, boa noite a todos, pessoal. Em nome do Sindicato de Administradores, aí estamos dando continuidade ao nosso programa de Encontro do Conhecimento, que tem como objetivo, toda a segunda terça-feira de cada mês, a gente trazer temas que entendemos ser de interesse dos administradores, né? Então, agradecer àqueles que estão participando, aos colegas diretores que estão presentes aqui, e principalmente o Ângelo, né, que atendeu o nosso convite. E aí, pessoal, a ideia hoje, o Ângelo vai abordar um tema que eu acho que tem sido uma preocupação de todos nós, gestores, administradores, né, que é o famoso assédio, né? A gente sabe que os tempos mudaram, os conceitos mudaram, e a gente tem visto, não tem talvez qualquer um de nós aí, pelo menos tem alguma história ou conhece alguém que teve uma situação aí de assédio moral ou que teve um fato como esse. E como é que é isso? Como é que você identifica e como é que você age nesses casos, né? Já também no momento em que, paralelo, começa a surgir, ou já está aí, uma indústria das indenizações, né? Então, como é que a gente funciona? Ângelo, bem-vindo, né? Eu acho que o tema eu tenho muita curiosidade, porque é um tema que, né, ele é latente, né? E realmente, para nós, um pouquinho a geração um pouco mais experiente, que viveram em outras épocas, às vezes fica difícil identificar como é que isso acontece, e até na nossa conversa, né, Ângelo, fui militar, né? Então eu perguntei, vem cá, no Exército tem assédio? Porque quando um comandante manda lá o soldado pagar 100 flexões ou varrer o pátio 50 vezes, né? Então até tu me deu toda a explicação, e eu acho que legal que se tu puder trazer esse exemplo, né? Como é que isso tu encara dentro das Forças Armadas, aí Exército, Marinha, e até pouco tempo, né? Não muito tempo, 100 anos atrás ainda, na Marinha Brasileira, tu chicoteava, né, o marinheiro que teve a revolta da chibata, né? Onde então foi abolida o castigo da chibata dentro para os marinheiros que não cumpriam as normas ou que eram disciplinados. Olha que loucura, isso até tem 110 anos, não mais que isso. Não, um pouco mais, 120 anos. Legal, Ângelo? Bem-vindo, e a palavra está contigo, uma boa palestra. Ok. Muito bem. Então, eu quero agradecer ao sindicato pela iniciativa, tá? É uma bela iniciativa, e parabenizo aos presentes para conhecer um pouco
sobre como combater o assédio moral nas organizações. Então, para facilitar um pouco, eu vou ter um roteiro aqui que vai nos ajudar. Acho que tá claro. Acho que dá para perceber aqui. Então, o nosso tema de hoje é se há indícios de assédio moral. A tela, Ângelo, que a tela está só em módulo de trabalho. Já estamos providenciando isso. Ok. Vamos ver aqui. Agora sim, ótimo. Agora sim, tranquilo? Então tá. Então, só vamos fazer um teste aqui. Ok. Então, o que eu posso abordar em relação a indícios? Existem indícios dentro das organizações. E todos nós, qualquer colaborador, pode perceber esses indícios. Então, como exemplos assim mais simples, são colegas que sempre tiveram iniciativa de participar de projetos, de pequenos eventos, e esses mesmos colaboradores começam a evitar, né? Fugir, né, desse compromisso. Mas antes, eles tomavam iniciativa com louvor de assumir, tomar a frente. Tá? Isso significa que alguma coisa não está bem na organização. E não quer dizer que está com problemas familiares, né? Porque, normalmente, entre colegas, há um comentário, olha, eu estou tendo um problema de saúde, assim, assim, assado. Mas quando é possibilidade de assédio, de constrangimento, de perseguição, isso não se trabalha muito bem. Então, a gente se retrai. Colegas que são muito comunicativos e, de repente, passam a não interagir mais, também é um sinal que o ambiente está tóxico, que algumas pessoas estão praticando o assédio moral. E tem situações até mesmo inusitadas, né? Em certa ocasião, passando por uma sala do andar da empresa, eu observei que uma colega tinha um arquivo, uma caixa de arquivo desmontada e colada na parte superior do monitor, como se fosse um escudo, uma proteção. Achei aquilo ali que seria uma eventualidade, e seguir passando naquele andar e observando que aquele arquivo morto colado na parte superior, como se fosse um chapéu do monitor, era algo muito estranho. E só essa colega que estava com essa capa, com essa proteção. E aí, como eu faço parte da comissão de combate ao assédio moral, resolvi abordá-la, né? Olha, o que está acontecendo? Interessante essa tua decoração do monitor. E como ela sabia que eu fazia parte desta comissão, ela disse, olha, eu preciso falar uma outra hora contigo. E, numa outra ocasião, dias depois, ela comentou que o motivo é que ela não enxergasse um colega, porque esse colega, infelizmente, estava incomodando ela em reuniões e pela comunicação interna da empresa, e ela não estava suportando enxergá-lo, né? Então, como não poderia usar óculos escuros, ela criou uma maneira de evitar o olhar desse colega, porque ela simplesmente não estava aguentando esse tipo de convívio. Um tempo depois, perguntei para ela se ela queria fazer uma denúncia, e ela preferiu tentar trocar de setor. Então, vocês vejam que esse indício ele é gritante, né? Quem é que vai colocar agora um arquivo morto em cima do monitor como se fosse um escudo para evitar o olhar de um colega, porque aquilo não faz bem para ela? Então, realmente, existem indícios dentro das organizações e todos que trabalham, que querem um melhor ambiente, podem perceber e tentar colaborar e tentar criar uma ação ou um aspecto de combate a essas atitudes de assédio moral. Tá? Seguindo,
o grande desafio são os hábitos, e os hábitos mudam o nosso comportamento. Vou dar alguns exemplos aqui para a gente resgatar coisas do passado, né? Até a década passada, fumar em ambientes fechados, em cafeterias e restaurantes, era um hábito, inclusive, muito charmoso. Muitas pessoas sabiam fazer esse movimento, e isso, para outros, era uma coisa comum, inclusive, não se incomodavam. Nessa última década, o que aconteceu? O que aconteceu? Ninguém mais aceita, ninguém mais suporta, né? Há um constrangimento. Vocês lembram que até uns 7, 8 anos atrás existia até áreas em locais como restaurantes e cafeterias, um lugar para fumantes. Agora nem isso mais existe. Então, hoje não se aceita mais. Mas nos anos 50, nos anos 60, era uma coisa natural e ninguém se preocupava em dizer que aquilo ali era um problema. Então, significa que houve uma mudança de hábito. Vamos lembrar da época do telefone fixo, né, pessoal? Telefone fixo, o que acontecia? A gente procurava ligar, sabia que aquele nosso contato era, né, às 11 horas, 11h30, já estaria próximo desse telefone, ou ligaríamos à noite, não é? Porque teríamos a chance de entrar em contato com a pessoa. Tá? Hoje, o que acontece? Hoje, a gente está tomando banho e atende telefone. Tá? Então, hoje, todo mundo liga a qualquer minuto. Tá? Mudou o hábito. Hoje, não quero saber se a pessoa está dormindo, se a pessoa ainda não se acordou. Tá? Então, vocês vejam que esse hábito foi mudado drasticamente. E muitas pessoas até não gostam de atender o telefone porque querem seu momento de privacidade. Mas a gente, com essa ansiedade, liga, lembrou de alguma coisa e liga. Então, são hábitos novos, né? São novos hábitos. Lembrando da moda, né? Quem é que usaria hoje calças como eram usadas nos anos 60? Não é? É um hábito que naquela época existia, que está relacionado à cultura, à moda, e hoje, né, de umas décadas para cá, o que aconteceu? A moda mudou. E ninguém mais agora vai usar a moda dos anos 60. Pode até voltar, mas não vai usar. Por quê? Porque já não é mais aceito. A mesma coisa aqui é muito interessante, porque eu descobri recentemente que as saias plissadas foram desenvolvidas em 1961 na Alemanha. Essa foto ao lado desse vestido verde é recente. Então, vejam que os hábitos também são transformados. Né? O que era moda nos anos 60 voltou e talvez fique por décadas, né, como uma cultura. Então, a cultura social afeta a cultura nas organizações. Então, nós, em parte, absorvemos a cultura da organização onde a gente trabalha em virtude da cultura social. E isso é muito forte. Então, o assédio moral também, infelizmente, vem de uma corrente da cultura social. E isso nós precisamos combater. Ok? Aqui tem, eu não sei se tiveram a oportunidade de ver o filme Ford versus Ferrari, mas eu gostaria de trazer essa cena do filme. Aqui é uma imagem do Ford II, né, o filho, que a cena é muito interessante desse filme, e aqui é uma prova de que a cultura era essa nos anos 60. Em 1965, a Ford perdia muito mercado, muito espaço no mercado, e então o presidente resolveu parar a fabricação, né, com toda a diretoria no mesmo palanque, e resolveu, junto a todos os funcionários, relatar o que foi sucesso no passado pelo pai, e dizendo que agora a Ford enfrentava problemas. E ele, ao final desse discurso, ele diz o seguinte: vocês podem voltar para casa, e amanhã vocês tragam uma solução. Se vocês não têm solução, se vocês não têm ideia, não precisa nem voltar para o trabalho. Então, vocês imaginem o que é um choque, um chão de fábrica com mais de 100, 200, 300, 400 funcionários, não é? Receberem essa carga de responsabilidade quando, na verdade, não são os montadores, não são os soldadores, não são as pessoas que montam os carros que têm que trazer a solução, e sim a diretoria, os engenheiros, o design.
Então, na verdade, o que ocorreu nesse fato, em 1965, foi que Ford, segundo, resolveu assediar todos os funcionários de uma tacada só, responsabilizando eles pelo péssimo desempenho da empresa. Né? Até bem pouco tempo atrás, muitas políticas de muitas empresas, até mesmo gaúchas, eram assim, né? Expor todos a uma condição ruim, né? Sistematicamente acusando a ineficiência da empresa, quando, na verdade, é um desabafo, porque vocês imaginem também, pelo outro lado, né? A pressão de um sucessor, de uma marca forte no mundo inteiro, e tentar manter as condições. Eu não culpo o Henry Ford, em parte, porque, na verdade, é a cultura da época. Ele deve ter aprendido dessa maneira. Então, vocês vejam como esses hábitos precisam ser revistos, porque não agregam. Vocês imaginem a frustração de 100, 200, 300 funcionários voltando para casa com uma carga de responsabilidade de trazer uma solução para o presidente. E aí perguntaria assim, mas o que o meu chefe já propôs, o que o diretor do meu chefe já propôs e assim por diante. Então, hábitos realmente têm a ver com a cultura social, né? E automaticamente afeta a cultura da organização. Uma passagem muito interessante que eu descobri pesquisando, vocês, muitos devem ter alguma informação relacionada à Segunda Grande Guerra Mundial, mas é muito interessante aqui o hábito, a ruptura do hábito, né? Você sabe que toda a mão de obra americana teve que ir para a guerra e foram chamadas mulheres para ajudar na produção bélica. Então, todos os postos de trabalho das indústrias, das fábricas bélicas, tinham mulheres. Não é? Então, a alta força de trabalho era das mulheres. Então, as mulheres tiveram que sair do lar para ajudar na guerra. Com o fim da guerra, todos os soldados voltaram e o que eles pediram socialmente falando? O que a sociedade pediu? A sociedade pediu que queriam que as mulheres voltassem a ser as responsáveis pelo lar. E aí vocês imaginam o impacto que as mulheres tendo feito a diferença, né? Recebendo, né? Sendo valorizada pela sua capacidade individual, a sua capacidade coletiva. O que é que elas decidiram? Que elas não iriam voltar a ser a rainha dos lar, né? Elas queriam continuar produzindo e fazendo a diferença para a sociedade. E isso foi uma ruptura, né? Em 45, 46 e assim por diante. Então, vocês vejam que tem hábitos que muitas vezes são rompidos e não tem volta. Ok? Seguindo aqui essa ideia dessa abordagem inicial, vocês devem ter ouvido falar, alguém deve ter comentado, que em 2017, né, um ator famoso, né, da TV pediu desculpas por ter assediado, né, uma colega de trabalho. E vocês vejam que no texto, né, que foi redigido, ele comenta que ele reconhecia que era uma cultura que ele recebeu. Era uma cultura que ele recebeu. Então, para ele, era normal, né? Era normal encantar colegas, manifestar o seu carinho, manifestar as suas intenções, né? E talvez isso nos anos 50, nos anos 40, poderia ser muito bem aceito, mas nesses últimos 30 anos, não há condições, não há mais espaço para esse tipo de conduta. E aqui tem um exemplo muito legal, né? Que as coisas mudam, né? Em 1999, as TVs eram assim, pessoal. E em 2009, vocês viram que a televisão mudou, né? Mudou o modelo da televisão. Então, as mudanças ocorrem e a gente não consegue perceber. Mas, realmente, o assédio moral precisa ser revisto. E aqui um exemplo, um fato que eu presenciei. Eu estive numa reunião de uma faculdade para conversar sobre projetos e foi no início da tarde, nos reunimos numa sala e o presidente, né, o diretor-presidente, fez uma abordagem. Puxa, caía bem um café. Puxa, pede lá para a recepção uma técnica de café. Em poucos minutos, abre a porta uma moça com café e o diretor-presidente, gentilmente, assim, uma bela moça e um belo café.
Eu fiquei frio, porque eu era um convidado, né? Os demais presentes ficaram em silêncio, a moça foi embora, e alguns segundos depois, um presente diz assim, olha, fulano, a gente já não pode mais abordar dessa maneira. Ela pode ter ficado constrangida, ela pode voltar para a recepção e ela pode, sem querer, espalhar que a gente aqui não tem uma conduta correta. E ele concordou. Né? Ele concordou que poderia não pegar muito bem aquela manifestação. E eu sei que a manifestação foi muito espontânea e muito sincera, no sentido do benefício do café. E aí eu reforcei, o assunto não era esse, eu reforcei que eles estavam cobertos de razão. Havia necessidade de mudar esse comportamento, sob pena de arranhar a imagem da faculdade, e isso, como disse o Avancini, existe um risco, inclusive, de incomodação, de despesas necessárias, que a gente pode muito bem evitar. Em 2020, teve uma repercussão muito grande, até na TV, a cobertura, sobre um motorista de um aplicativo que importunou a passageira, né? Uma passageira de 17 anos e tal, e isso não foi muito bem aceito, né? Pela opinião pública de uma forma geral, porque, na verdade, o motorista, né? Ele não considerou o papel dele. O papel dele era só transportar e não entrar no mérito de como o passageiro está vestido ou se o passageiro parece insinuar alguma coisa. Então, nós temos que realmente rever alguns conceitos na sociedade, que a opinião do motorista não era relevante, apenas o papel dele era levar o cliente até o seu destino e nada mais. Então, isso, na verdade, também está sacudindo com a opinião pública, e as empresas estão começando a ter que se preocupar em melhorar a sua postura junto ao atendimento aos clientes e o convívio dentro das organizações. Ok? Bom, então, o grande desafio, as organizações precisam gerenciar esses hábitos. Nós precisamos combater, nós precisamos educar a nossa organização para que se evite situações de assédio. Eu vou trazer só um conceito, existem dezenas de conceitos, eu vou trazer um conceito muito básico, né? Assédio moral, então, é qualquer conduta, gesto, palavra, comportamento e atitude que atente, né, à dignidade, à integridade psíquica ou física de uma pessoa, seja por repetição ou seja no sentido de degradar o ambiente de trabalho. Então, o assédio moral, ele precisa ser revisto, né? Porque as pessoas, às vezes, se descontrolam e começam a julgar um subordinado, ou mesmo um subordinado pode julgar um superior imediato, e isso precisa ser revisto, porque realmente pode ser considerado assédio, tá bom? E mais um conceito para alinhar, que é a exposição de pessoas a circunstâncias vergonhosas, humilhantes, degradantes, de forma repetitiva, né? E isso abala a desestruturação psicológica das pessoas. E eu acompanhei isso durante 4 anos e realmente as pessoas ficam realmente muito afetadas quando são assediadas. Eu estou falando só de assédio moral. Nosso propósito esta noite não é falar sobre assédio sexual, tá? Porque tem características e aí eu não quero misturar os temas, apesar de ter uma relação, né? Porque é uma linha tênue entre o assédio moral e o assédio sexual. Muito bem. O que eu posso falar sobre a experiência de combater, né? E o que eu recomendaria às empresas? Esse é o nosso propósito do dia de hoje. O que é que favorece o assédio? Então, são 3 pilares, pessoal, que favorecem o assédio, tá bom? O primeiro é a cultura, né? É a cultura que tolera, que permite comportamentos sem respeito, intimidações, perseguições, né? Uma linguagem abusiva, e quantas pessoas perdem o controle emocional e começam com palavras que não cabem ao ambiente de trabalho, né? Eu conheci uma gráfica
uma gráfica gaúcha de grande porte, que, segundo os funcionários de mais tempo, dizia que o fundador abria uma área, a janela do aquário, que era o centro de controle, e, diante de todos os funcionários, xingava a chefia que ficava se enrolando, que ficava escorada, que saía para fumar, e era sistemático, né? E ninguém se tocava que aquilo ali denegria a imagem daquele funcionário, que aquele funcionário se sentia mal, que aquele funcionário se prejudicava o seu desempenho, né? Então, aquilo era comum. Então, passado quase 30 e tantos anos, e os mais antigos funcionários não esquecem dos gritos do dono para que a empresa mantivesse a produtividade. Então, a cultura organizacional é realmente e favorece, que prejudica. Então, as empresas precisam ver a sua cultura, revisar a sua cultura e dizer para os funcionários o que pode e o que não pode. A segunda é a falta de procedimentos, de diálogo, de clareza, né, na comunicação. Muitas vezes até as atividades, tem situações que eu já vivenciei de líderes assumirem responsabilidade sobre outras equipes e chamar a atenção diretamente de um subordinado que não é seu e criticar, cobrar, reclamar, né? ser sistemático, né? na desqualificação daquele que não é o seu subordinado, mas que está dentro do contexto e que está prejudicando, de repente, o resultado. Eu também tive a oportunidade de conhecer uma engenharia uma empresa de construção civil, em que o assessor ele tinha tantas atribuições, ele coletava atribuições ao longo da estrutura da empresa e desmandava achando que, por ser assessor, ele tinha o direito de passar por cima de todo mundo a qualquer hora. E, na verdade, o que faltava na empresa era um regramento, era os procedimentos bem claros, quem faz o quê e a relação de comunicação e subordinação entre as partes. E o último pilar que favorece ao assédio é a falta de capacitação de aperfeiçoamento no campo das relações humanas nos cargos de liderança. Quantas empresas possuem ótimos profissionais técnicos ocupando o cargo de gestor? E a pergunta que fica, será que esses profissionais possuem uma bagagem relacionada ao trato, às relações humanas? Eu conheço uma empresa pública que a valorização de mestrados e doutorados é top, né? Só que essas pessoas são muito técnicas, assumem divisões e departamentos e não conseguem liderar suas equipes, porque eles se envolvem com a parte técnica. E a sua equipe, né, que dê um jeito de resolver os problemas. Então, recapitulando, são 3 pilares que as empresas precisam rever para não favorecer o assédio moral dentro das organizações. Até aí tudo bem? Tranquilo? Vamos seguir. Um dos maiores prejuízos que a empresa pode ter com o assédio moral é que as humilhações permanecem na memória da pessoa assediada por um bom tempo, mesmo depois de terem cessado os eventos agressores. Eu tive oportunidade de, junto com a comissão, de tentar, né, na forma de recepção, na forma de atendimento, mesmo depois dos eventos terem cessado, poder dar tranquilidade às pessoas que foram assediadas moralmente. E digo para vocês, é muito difícil. As pessoas elas não voltam tão rapidamente a um consenso, a um centro de raciocínio. Elas têm a sensação que vai voltar, as coisas vão voltar, que outra pessoa vai querer esculachá-las, menosprezá-las, depreciá-las publicamente. Então, esse sentimento é muito ruim, isso afeta a produtividade, nós sabemos, né? E automaticamente isso afeta até os colegas, né? Isso prejudica muito o ambiente. Então, esse prejuízo a gente não enxerga, não mensura. Não vamos fazer agora levantamento para saber quantos já voltaram à sua normalidade, mas isso afeta as relações e implica, né, na produtividade de toda uma organização, por incrível que pareça. Outros prejuízos, esses são talvez mais visíveis, né, que é a evasão, que as pessoas simplesmente não voltam para o seu posto de trabalho,
já tive a oportunidade de ver chão de fábrica que funcionários não voltaram. E aquela história, aí pergunta para o líder, não, ele sentiu que aqui não era o chão dele. Na verdade, ele sentiu assediado já nos primeiros dias e, infelizmente, não quer enfrentar isso. As ausências, né? Essas ausências, tem gente que vive de atestados. Por quê? Porque emocionalmente ele volta em 2 horas dentro do trabalho, já começa a se sentir mal, passar mal, e dá um jeito de pedir para sair mais cedo, e assim vão levando, porque emocionalmente estão muito, muito realmente afetados. A perda da produtividade, eu já cansei de narrar aqui dentro desse contexto, e a perda existe, né? A ausência existe, a perda, né? E o clima fica ruim, pessoal. O clima, porque ninguém mais acredita que as coisas vão melhorar. E aquelas pessoas que ainda acham que não, que são caso isolado, também acham que podem ser assediadas. E não estou falando apenas no sentido do líder para a sua equipe, até mesmo da equipe pressionando o seu superior. Já vi casos até de mulheres em cargo de diretoria assediarem, né? Em reuniões estratégicas, expor ao ridículo certos colaboradores sem dó nem piedade. Então, realmente, o assédio não é necessariamente de um superior para a sua equipe por ser homem, não é? Mas também isso é uma conduta que não caracteriza só o sexo masculino, né? Até porque a pressão, né? Tem um contexto maior, que são as pressões das metas, pressões de acionistas, pressões de tudo que é meio, e isso afeta todos. Então, esses são alguns prejuízos. Não vou aqui passar a nossa palestra enumerando, mas é bom pensar, né? Por que tem tanta pessoas em atestado, né? Será que não é interessante saber o que está acontecendo? Porque, não, o problema é de saúde. Às vezes não é uma desculpa, não é isso? Às vezes é uma desculpa. Como resolver, né? Nós estamos aqui também para resolver, não só para trazer o problema, mas acho que os administradores são remunerados para soluções, mesmo que sejam situações muito desafiadoras. Então, para a integridade dos colaboradores e da organização, o que é que eu recomendo por experiência, né? Montar uma estrutura de gestão e prevenção, com a ideia de minimizar as condutas hostis, né? Quer dizer, nós precisamos educar aqueles que estão sendo hostis para que eles revejam a sua conduta, a sua forma de interagir com as suas equipes, com seus colegas. Já vi reuniões em que desavença entre diretores, né? Desavenças constantes. Isso não quer dizer só que seja responsabilidade apenas da equipe. E evitar as doenças, né? Porque muitas empresas, depois de um tempo, né, elas começam a ter doenças, essas doenças relacionadas à psicologia, né, a fator psicológico. Isso não é bom, né? Muitas pessoas criam uma prepotência que não sabem nem de onde é que tiraram, mas ao longo do tempo elas vão assumindo esse papel e não lembram que não eram assim quando ingressaram na empresa, mesmo sendo já assumindo diretamente o cargo de diretor. Então, esses 3 pilares seriam um bom começo, né? Montar uma estrutura. Vamos ver essa estrutura um pouquinho mais de perto? Então, nós precisamos ter uma comissão. Existem particularidades, em outras oportunidades nós vamos poder falar sobre as particularidades dessa comissão, né? Ao longo da gestão de comissões, a gente conseguiu enxergar algumas particularidades que podem fazer toda a diferença na prevenção e no combate ao assédio. Precisamos do local. Ângelo, puxa, Ângelo, é óbvio que nós precisamos do local. Não, o local aqui não é o local visível. Não é, lá no 8º andar, 701, é a sala que as pessoas são atendidas sobre assédio. Não é isso. Nós precisamos de um local, né? Nós precisamos de um local, mas um local que não seja visível, né? Tem particularidades que depois a gente pode conversar mais profundamente, mas porque assim, sai do corredor falando, fofoca de corredor, fulano estava lá na sala do pessoal de combate, acho que ele foi assediado. Então isso é muito desagradável.
Então, quanto ao local, a comissão precisa de um espaço, um pequeno espaço para conversar, para atender, né, para trabalhar em cima do combate e a prevenção, né, ao assédio. Temos que ter um regimento interno, nós precisamos ter um regramento. A comissão precisa dizer como é que ela trabalha, não pode ser uma coisa escondida, não é só com fulano, é só com Beltrano. A empresa precisa saber como é que é combatido, como é que é tratado o assédio, como é que a gente trata, né, as partes, porque as partes estão envolvidas, a gente não pode se precipitar, não é isso? A gente não pode achar, não é assédio, não, a gente precisa dar chance à pessoa que está sendo, que dá a entender que realmente possa estar ou não assediando. Então, a gente não pode julgar as pessoas, né? A gente precisa dar direito a elas de argumentarem, de se defenderem. Uma cartilha, Ângelo, mas uma cartilha é um troço tão antigo. Não, na verdade é o seguinte, é uma forma para que a empresa diga assim, como é que ela quer que os funcionários conduzam, se tratem, né, das relações interpessoais. Então, a cartilha é uma forma de envolver as pessoas dizendo como a empresa quer combater o assédio moral. Uma programação anual, isso, na verdade, é que a gente precisa criar algum tipo de evento que traga experiências, que traga sucesso, que traga soluções. Isso é muito importante, isso renova. Se nós temos a preocupação das empresas que têm risco de acidente, fazer eventos relacionados na prevenção dos acidentes de trabalho, da mesma maneira, o assédio. Por quê? Porque nós estamos mudando a cultura, isso não é uma coisa tão rápida, bate pronto, vira chave. Seguinte, estamos combatendo o assédio moral dentro da organização. Não é bem assim, é um pouquinho mais complexo. Porque também muitos podem achar, isso aí é só firula, isso é só o banner na entrada da empresa, coisa que não se deveria fazer, né? Não vai se fazer um banner para colocar na frente da empresa, dizendo assim, campanha contra o assédio. Não é. Eu particularmente não acharia salutar. E, por último, a assessoria jurídica. A empresa, a comissão, ela precisa ter um apoio de uma assessoria interna, isso fica por definição da própria empresa. Mas precisamos, para que a gente não se precipite, não crie algo que abra precedentes para prejudicar o aspecto relacionado à legislação trabalhista, né? Então, a assessoria jurídica ela é muito importante. Então, esses 4 itens aqui são um bom começo para a empresa que quer, né, começar a se preocupar com o assédio, que quer evitar, que quer transformar a empresa numa situação muito mais salutar, ok? O que a comissão faz, assim, 4 pontos, né? Não vou aqui descrever tudo porque não cabe. Então, mediar, né? Mediar, porque nem sempre algo que pode ser assédio não é. Eu vou aqui explicar para vocês o que pode não ser assédio. Colher as denúncias, porque normalmente existe denúncia, porque aquelas pessoas, aqueles colegas que vêem um assédio e não denunciarem, eles, na verdade, são coniventes. Eles não se importam, eles acham normal. Então, precisa-se acolher denúncias, tá? Ouvir as partes, como eu disse, eu acho que todos têm direito de se defender, de argumentar, e o papel da comissão é avaliar a situação e, se for o caso, solicitar providências relacionadas. Tá? Então, esses 4 itens são, assim, um bom começo. Existem algumas particularidades, mas isso na hora de implantar, a gente faz uma adequação. Os procedimentos, isso na verdade, aqui é praticamente a base da comissão, né? Então, acessibilidade, né? Então, todos os colaboradores precisam e têm o direito de recorrer à comissão. Tá? Não é assim, não, manda um e-mail para mim. Manda um e-mail até sexta-feira. Não é assim que funciona. Não é assim que nós vamos ter uma confiança entre as pessoas que se sentem seguras dentro da organização. Confidencialidade é a proteção das vítimas, né? Porque no instante que se espalha alguma coisa, fica pior. Então, a comissão precisa manter a confidencialidade. Inclusive,
temos que evitar formas eletrônicas, formas digitais de se comunicar, porque pode haver um risco, né? Uma vulnerabilidade da informação. Objetividade. O que é essa objetividade? É um processo ágil, evitando mais danos. Então, não adianta fazer um processo lá de trâmite. Não, daqui 30 dias nós vamos ver. 45, fulano, faz contato com a comissão, que a comissão vai te dar alguma informação. Não, nós estamos contra o tempo. Emocionalmente, essas pessoas que se sentem assediadas, cada vez ficam mais perturbadas. Né? Teve uma ocasião que uma funcionária que recente estava trabalhando na empresa, pediu o help e o pai foi tomar satisfações da empresa. Então, vocês vejam que constrangedor para a própria empresa que um familiar foi saber o que é que a empresa estava fazendo pela funcionária, pela sua filha. Então, vocês imaginem, estagiários, né? Estagiários também são pessoas muito vulneráveis, né? Manter a dignidade dos envolvidos, então nada de opiniões formadas, discursos, né? Dar a entender, ouvir falar, porque as pessoas merecem, né? Manter a sua dignidade. E a imunidade para evitar represálias, porque às vezes, quando começam a dizer, aí, fulano é assediador, esse nosso colega aí é um assediador nato. Nós não podemos fazer isso é um risco. E o que vai acontecer? Pode essa pessoa sofrer perseguição dentro da empresa, pode haver até um problema fora da empresa, porque a gente precisa tratar com seriedade, com privacidade total, né? Tudo que está acontecendo em cima dos casos que foram denunciados e estão sendo conduzidos para saber se há indícios ou não de assédio moral. Então, essa é também uma pequena estrutura que paga a pena se debruçar e estruturar para saber funcionar a Comissão de Combate ao Assédio Moral. Como eu comentei no início, no meio do nosso trabalho aqui, a cartilha é a parte do compromisso, né, de manter a dignidade, o respeito no trabalho, e que a empresa desaprova qualquer forma. Então, a empresa está dizendo assim, nós não queremos a prática do assédio moral dentro da nossa organização. Então, isso daí, para o funcionário, não importa qual nível técnico ou nível hierárquico, ele entende que, assim, a empresa não aceita. Então, existe um certo alívio inicial que o funcionário pode contar com a política da empresa. Então, a cartilha, por incrível que pareça, e eu já vivenciei isso, nós fizemos uma cartilha, todos não puderam participar do evento inicial, né? E aí eu fiz questão para conhecer, eu fui de departamento em departamento entregar as cartilhas, né? Teve funcionário que se levantou, que não se levantava por qualquer outro motivo, e foi ao meu encontro pegar a cartilha, e a sensação de entrega parecia que fosse um troféu. Tipo assim, agora eu vou saber se eu posso me defender, se eu posso continuar respirando, que eu posso trabalhar em paz. Então, a sensação foi bastante estranha para mim, mas realmente foi um aprendizado, que um simples documento impresso dizendo quais são as políticas da empresa fez toda a diferença para muitos funcionários. E a estrutura da empresa é quase de 300 funcionários. Então, realmente, eu consegui aprender muito com esse momento de simples distribuição da cartilha de combate ao assédio moral. Muito bem. O que não é assédio? Aí, muitos podem me perguntar, poxa, mas o que é, o que não é? É complicado, né? Às vezes é complicado achar que é ou não é assédio, mas o que não é assédio moral, eu relacionei os mais importantes aqui para a gente conhecer. Então, alguém ficar discordando das suas ideias. Né? Por quê? Porque assim, ninguém precisa concordar. Né? Então, não quer dizer que eu discorde das suas ideias é porque, na verdade, eu estou te assediando. É que não há nem sempre a concordância de todos. Então, não é um conflito, mas é simplesmente, muitas vezes são interesses distintos, e isso nós temos que respeitar. Então, não quer dizer que sistematicamente discordando de alguma ideia dentro de reuniões estratégicas ou não, possa ser considerado assédio. Outra particularidade é se sentir estressado. Tá?
Ah, estou estressado, estou estressado. O estresse, muitas vezes, e ele é normal em ambientes competitivos, né? Então, prazos. Então, a gente pode misturar sentimentos, né? A pressão de achar que não vai conseguir concluir a meta com uma situação que há um desconforto e não tem uma coisa a ver com a outra. Então, sentir-se estressado não significa necessariamente que é assédio. Tá? Más condições de trabalho, né? Porque pode achar que é perseguição, puxa, porque eu não tenho condições de trabalho, eu tenho uma péssima máquina, porque o meu líder não troca a máquina, depois de todo mundo, ele está me assediando moralmente, ele quer que eu caia, que eu peça demissão, que eu, né, peça férias eternamente, mas não. Na verdade, as más condições de trabalho, né, normalmente é uma decorrência transitória da empresa, que a empresa está enfrentando. Então, se falta recursos eletrônicos, mecânicos, etc., tá? Isso não quer dizer que as más condições de trabalho fique caracterizado assédio moral. Não é, não necessariamente. Transferência de setor de área, nós sabemos que muitas empresas têm uma dinâmica em que muitas vezes precisa de transferência de uma equipe, de alguns colaboradores para determinadas frentes, depois retorna e tal. Claro que se tiver uma sistemática em que, periodicamente, aquele funcionário sente que vive trocando de sala, de posto, enfim, pode estar caracterizado. Mas aí tem que estudar isso muito, muito detalhadamente. Mas, normalmente, transferências é uma questão estratégica das organizações. Isso no campo administrativo, no campo técnico, chão de fábrica, enfim, área comercial, logística, transportes, assim por diante. E ser cobrado por produtividade. Nós enfrentamos isso de algumas denúncias que a gente constatou que não era assédio moral, que, na verdade, era uma cobrança dentro de uma cultura da empresa e que alguns funcionários se sentiam assediados porque era uma situação sistemática, mas notava-se que não tinha realmente uma forma agressiva, não era permanente essa forma de cobrança e era uniforme. Até o Avancini comentou na introdução sobre o Exército, né? E aqui, aproveitando esse aspecto de cobrança, o que acontece? Por que não necessariamente toda conduta dentro dessas três forças, né, é assédio? Porque todos, quando ingressam, e todos que já trabalham dentro dessas três esferas, né, a Marinha, a Aeronáutica e o Exército, todos sofrerão algum tipo de penalidade por um regramento que existe. É isso. Então, ser cobrado dentro do campo militar é uma coisa normal. Eu concordo que se usarem muitos palavrões, aí tem particularidades que... Aí, como eu não tive experiência nesse campo, eu não posso também me estender muito. Mas, quando existem regras, por exemplo, a área comercial, normalmente existe um regramento, e todos, por exemplo, quando o ranking não está bem para ele já teve em primeiro lugar no ranking, ele sabe que aqui todos estão correndo risco de sofrerem algum tipo de comentário, algum tipo de pressão. Mas isso, na verdade, é do contexto comercial. Agora, numa área de faturamento, começar a menosprezar um funcionário diante de todos os demais sistematicamente, bom, cuidado, aí está tendo assédio moral. Um fato que eu constatei e aprendi, né? Eu fiz uma visita junto à Secretaria da Saúde da Prefeitura e fiquei sabendo sobre transtorno mental relacionado ao trabalho. Eu, conversando com uma das psicólogas da Secretaria, eu fiquei sabendo que existem muitos aspectos relacionados ao assédio, né? E que infelizmente, muitos deles, né, que é considerado transtorno de estresse pós-traumático, vem da situação de risco ou da violência constante. Então, no campo público, né, pelo menos a Prefeitura de Porto Alegre, aqui o pessoal foi muito receptivo e disse das dificuldades, né, por metas abusivas, pelo próprio assédio,
sobre a discriminação, sobre bullying e outros comportamentos prejudiciais e que geram depressão, ansiedade, estresse, né? Então, eu fiquei surpreso, claro, vim aprendendo ao longo dos anos, então, realmente, todos enfrentam esse problema de assédio e precisa ser tratado, precisa ser combatido, porque muitas vezes ele é silencioso. E essa forma silenciosa afeta o comportamento humano de tal maneira que não tem volta. Por isso, talvez até esse aspecto do alcoolismo e drogas e outros problemas relacionados. Então, o transtorno mental relacionado ao trabalho é grande na área pública, tá? E também na área privada, mas me chamou a atenção das preocupações da área da saúde mental no combate ao assédio moral e das dificuldades que se enfrentam relacionadas a isso. Até porque muitos são assediados e não têm coragem de procurar auxílio, de querer expor a quem parece que está assediando. Quais são as consequências aqui? É uma coisa bem light, né? Apesar de ser um problema, que a dificuldade de tomar decisão, muitas pessoas que estão sendo assediadas, elas começam a ter muita dificuldade de tomar decisão, elas se sentem inseguras. Então, elas não tomam decisão, delegam isso, passam para o colega, porque não estão emocionalmente preparadas para decidir alguma coisa, fruto do assédio, né? Isolamento, eu comecei no começo na nossa palestra, as pessoas muitas vezes querem evitar, então não sai da sala, só usa o telefone, fala o mínimo, não interage mais, não participa de reuniões. Por quê? Porque está desconfortável participar de trabalhos coletivos e ter a sensação que o assédio vai voltar. Cansaço exagerado, né? As pessoas se sentem frustradas e automaticamente cansadas, aumento do peso, emagrecimento exagerado, distúrbios digestivos. Eu conheci duas pessoas que, por tanto assédio, nem sabendo que era assédio, né, conseguiram uma úlcera cada um, e infelizmente, naquela época, nem existia a possibilidade de achar que assédio fazia mal. Aumento da pressão arterial, tremores, palpitações. Nós poderíamos aqui passar a noite inteira relacionando um mix de consequências relacionadas ao assédio. Não é o nosso objetivo. O que eu queria trazer também aqui é muito interessante, é que foi feita uma pesquisa em 2012 junto a quem se inscreve para abertura de vaga, né? Então, entrevistaram dezenas de candidatos e fizeram uma pergunta sobre se sofreram assédio. E mais de 52% dos entrevistados disseram que sofreram assédio. E aí estão os motivos bem interessantes, né? Tristes, mas interessantes, né? O receio de represálias, né? Não quiseram dizer que estavam sendo assediados. 31% dos entrevistados disseram que tinham medo de serem punidos e, por isso, não denunciavam o assédio. Vergonha, imaginem que as pessoas se sentiam envergonhadas de serem assediadas, né? 11% dos candidatos entrevistados, né, se sentiam envergonhados, quer dizer, um sentimento que talvez nem fosse rotineiro no dia a dia dessa pessoa, e ela passou a se envergonhar do que estava enfrentando. Medo que a culpa recaísse sobre o denunciante, né? Quer dizer, talvez não soubesse se quem estava assediando poderia ser punido, afastado, etc. Então, nesse ponto, deixa assim. Sentimento de culpa, vocês vejam, tem pessoas, eu realmente mereço ser assediado porque realmente eu sou incompetente. E 39%, uma grande parte, portanto, medo de perder emprego, que a maioria talvez sofra isso, né? Não denuncie que está sendo assediada porque acha que vai para a rua. E nós tivemos uma ocasião que uma estagiária ela foi transferida. E foi transferida a estagiária, foi uma decisão muito ruim, porque ela se sentiu punida. Ela gostava de onde ela estava trabalhando, ela estava sendo assediada. E, então, é delicado. Eu quero dizer para vocês, é delicado, mas precisa ser combatido, precisa ser feito um trabalho de prevenção. A melhor forma é prevenção. Então, fazendo uma retrospectiva sobre a nossa palestra, o que eu, por experiência, recomendaria, né? Pesquisas. Pesquisas são ótimos indicadores.
Tá? Não é pesquisa com 50 perguntas, né? São pesquisas com algumas abordagens, poucas perguntas que já tirem uma temperatura. Como, por exemplo, assim, você já vivenciou alguma situação de constrangimento de algum colega? Pronto, já é uma boa pergunta. É uma pergunta que pode já dar um indício que existe problemas dentro da organização e precisamos combater. A mediação, né? Nós precisamos mediar. Não é assim, porque tem pessoas que por qualquer coisa vão lá fazer queixa, ameaçar, não é? Por exemplo, vivenciamos uma ocasião que o Ministério do Trabalho, por 3 denúncias, apresentou uma multa expressiva. E a empresa precisou realmente criar um projeto de combate porque achou o valor da multa bastante excessivo. Então, vejam que o que desencadeia, né, todo esse aspecto de não ter prevenção sobre assédio, né, só dor de cabeça. Então, a mediação é essencial, quer dizer, conversar com as pessoas, educar as pessoas, orientar, né, auxiliá-las, né, ser receptivo a ouvir essas pessoas, né, tanto o RH ou qualquer outra área que tem esse papel dentro da organização, o cargo, enfim. Fortalecer as relações profissionais, né? Às vezes a forma de gestão é tão individual, tão distante, que esse distanciamento ele afeta na hora do contato pessoal, do relacionamento interpessoal, isso pode prejudicar um pouco. Então, precisamos fortalecer as relações profissionais dentro da organização. Isso é fundamental. Então, a gente precisa saber o que pensa, o que não pensa, o que podia melhorar, o que não podia melhorar. Essa coisa de porta fechada e só sai para reuniões esporádicas também é um sinal de que o assédio pode surgir e pode imperar, né? Pode se manter por muito tempo dentro da organização. Os afastamentos frequentes podem ser um sinal, então está aí um sinal bem primário, né? Se começar periodicamente a ter afastamentos, significa que alguma coisa não está bem dentro do ambiente de trabalho. E, para encerrar esse slide, né, a prevenção é o melhor remédio. Então, se nós pudermos fazer uma prevenção, um combate ao assédio, a empresa, pelo menos, sente que existe luz no final do túnel, que existe possibilidade de melhorar o ambiente. Então, todos passam a acreditar. Então, isso é salutar para a organização e para o resultado da empresa. Então, tentando aqui dar um apanhado, talvez muito acelerado, quem sabe, mas eu tentei aqui mostrar o quanto é importante ações de prevenção dentro das organizações, não requerem altos investimentos, tecnologia, precisa de mobilização, vontade política e paciência para poder reverter o jogo, né? Passar a ganhar e não se derrotar por condutas abusivas. Estou à disposição e agradeço pela paciência e atenção de todos. Ok. Obrigado, Ângelo Pastro. Excelente. Nós temos aqui algumas inscrições para perguntas, então eu gostaria de passar a palavra para o nosso presidente, Jorge Avancini, para fazer a primeira pergunta, por favor, presidente. Ok, obrigado. Ângelo, muito obrigado pela explanação. Não sei se vocês estão me ouvindo bem aí, que eu estava com problema no teu áudio, Cleiton. Se puder descompartilhar a tela também. Agora sim, está melhor. Vamos lá. Bom, vou dar um abraço para o Meneghetti, que está aí, o nosso cliente frequente. Tudo bom, Meneghetti? E aos demais aí. Ângelo, eu teria muitas perguntas, cara, porque é um tema que eu tenho questionado muito, né? São 40 anos de mercado. Eu fui formado, forte da minha formação foi nos anos 80, 90, em que tu não tinha essas questões todas, né? Não que elas não existissem, mas, né, tu não tinha essa questão. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu estou na geração agora dos mais 60, né? E estou ativo. E aí eu tenho visto, porque quando fala de assédio, tem muito essa relação não vou chamar de chefia por subordinado, ou de cima para baixo, porque hoje até falam que isso não é mais, tu não tem mais o organograma matricial, mas quando ela vem ao contrário, cara, né? Porque eu tive uma situação, hoje até me aconteceu, tu estava falando, eu fui visitar aí a sede nova de um cliente nosso,
Cheguei lá, estava todo mundo me esperando, até porque para fazer a visita, cafezinho, e eu elogiei as meninas. Pô, cheia de menina bonita aqui, né? Então eu fiz assédio sem saber, né? Sem saber. Né? Cheia de menina bonita, parabéns, que legal. Que alguém ficou constrangido. Alguém ficou constrangido. Né? Tudo bem, então, aquela coisa que para mim foi um carinho, um agrado, porque até muitas meninas eu conheço e trabalham para nós, né? Então a gente acaba virando um robô. Eu acho que tu tá perdendo a tua espontaneidade. Eu não estou falando do passar do limite. Agora, quando a coisa acontece ao contrário, e eu vou falar de uma experiência minha. Esses tempos eu estava aí com um grupo de colaboradores de outra entidade que eu participo, pessoal mais jovem, todos com idade para ser meus filhos, aí na faixa de 25 a 35 anos, e como tu falasse, entramos numa discussão de conceito, né? Eu não aceitando o conceito deles, e aí lá pelas tantas, e nós ali, né? Claro, o tom de voz aumentou, a discussão ficou acalorada, e eu ouço de um garoto de 28 anos que eu era velho e que eu era old school. Ah? Isso é assédio? Só que aí, né, logo depois, 15 dias depois, esse mesmo garoto, nesse projeto que acabou fazendo o que ele queria, deu a maior M ao projeto dele, e aí quem foi resolver foi o old school, né? Somos nós aqui. Sim. Como é que fica nesse caso? Porque esse é um assunto que eu tenho vivido muito, né? Inclusive fora do Rio Grande do Sul. Eu morei recentemente 3 anos na Bahia, e eu vejo que, e dei muita aula, né, para o aluno, o Raul também, que está aqui, deu aula, eu acho que tem outros colegas que foram, que essa geração, pelo menos a geração que está com 25, 35 anos, eles não aceitam o caminho de cadeia de comando, eles fazem o que querem, eles mandam, eles acham que pode falar tudo. Como é que fica deste lado? Quer dizer, nós estamos muitas vezes liderando um projeto, ou responsáveis por um projeto com resultado. Também posso considerar, no momento que o cara me chama de velho, ultrapassado, isso um assédio e acionar o cara? É que tem que estar, tem que ter, primeiro, é importante, tem que ter testemunhas, né? Tu tem que ter alguma testemunha, aí tem que haver alguma evidência que houve assédio. Claro que isso tem que ser também sistemático. Então, se toda reunião ele começar com essa tecla, realmente pode ser considerado assédio. O que acontece é que essas gerações, elas realmente têm uma dinâmica de funcionamento em que o regramento é uma coisa que bloqueia, né? O regramento, o direito de que a outra pessoa tenha uma opinião diferente, né? Então, no resumo, precisa ser sistemático. Tá? Então, já começa por aí. Então, se aquilo se repetir, realmente precisa ou que alguém faça interferência, né? Alguém faça interferência dizendo que a conduta não está adequada dentro da... Porque permite precedentes, né? Que os outros jovens possam fazer isso, ou tu tem o direito também de deixar um pouco a tua educação profissional de lado, que não gostaria, né? Porque vai prejudicar a tua imagem. Mas, realmente, o grande desafio das empresas são essas gerações que não aceitam subordinação. É um outro desafio. Eu acho que esse desafio está dentro desse maior chamado o combate ao assédio moral. Mas tem que ser sistemático, tem que ter testemunhas, ele tem que perceber que ele ofendeu, ele tem que enxergar que houve ofensa, né? Tu tem que se sentir ofendido, tu pode manifestar o teu descontentamento para os envolvidos, porque senão permite que ele vá continuar usando esse discurso, porque é confortável ele não achar que estão ouvindo ele adequadamente. Legal. Aproveitando aí, antes de passar para os outros, que também comentei contigo, eu acho que eu vejo também uma linha muito tênue, né, entre o assédio moral, que é tu ir lá, dar porrada, estilo Henry Ford II, né? E eu vivi algumas realidades disso na minha vida profissional, né? Inclusive vivi do lado de ter chefes assim, né? Que o cara chegava, todo mundo se tremia de medo, né? Sim. E ao mesmo tempo, o assédio sexual dentro do trabalho. Qual é a diferença? Porque hoje, eu percebo, é uma coisa que na minha cabeça, né? Se tu vai lá e toca na mão de uma colega, ela pode se sentir assediada. Isso seria um assédio hoje, nessa modernidade. Um assédio sexual, é um assédio moral, independente da colega do mesmo nível, não estou falando nem de chefe e subordinado. O assédio sexual, na verdade, é uma situação de troca, de favorecimento. Eu quero me favorecer. Eu estou sendo gentil contigo, tu precisa ser gentil comigo. Então, essas gentilezas que passam do campo das relações, dos conhecimentos técnicos, né, da conduta técnica,
na verdade, é realmente uma linha tênue em que vai correr risco de assédio. Esse aspecto de tocar numa pessoa, quando não é, essa pessoa não enxerga isso com bons olhos, né? Ou esse afeto demais, principalmente diante de um grupo, ou mesmo de uma forma privada, tem que ser muito cauteloso, porque pode essa pessoa achar que está passando daquele limite das relações profissionais. Tá? Realmente, é que antes, né, em décadas passadas, as mulheres ficavam constrangidas e não sabiam o que fazer. Hoje, uma menina de 17 anos gravou a conduta verbal do condutor de um aplicativo e espalhou. Né? Então, para tu ver que hoje as gerações querem se defender desse tipo de conduta. Mas é uma linha tênue e eu não saberia te dizer até que ponto pode ou não ser. Se a pessoa... Está me dizendo, agora está mais claro. Quer dizer, se na realidade eu, no meu cargo de liderança, for lá e dizer, olha, eu te promovo, a partida eu quero alguma coisa, aí tá, tu tem um assédio. Isso, tá? é assédio, Tá dizendo. sim. Agora, quem de nós já não teve aquele colega, aquela colega que ele fala com os braços, fica te tocando isso. a cada instante que ele está falando, né? Ó, presta atenção aqui, aqui. E aí, isso aí é assédio, cara? Toca no ombro, tipo, tanto o homem quanto a mulher. Eu já tive uma colega que ela ficava te batendo o tempo inteiro, cara. Então, isso é um assédio dentro do trabalho, né? É complexo. Porque há um exagero. Eu acho que está chegando... Eu já vi situações de que uma pessoa foi lá para uma colega e ela estava atrapalhando o caminho, ele botou a mão na cintura e disse, dá licença, e a colega comentou com outra colega, o cara está me assediando. E provavelmente o cara não teve nenhuma intenção, apenas, sai da minha frente que eu quero passar. E aí, cara, como é que resolve isso? É muito delicado. Te confesso que é muito delicado. Não saberia... porque na verdade, como tu disse, é uma linha tênue. Pode ser que sim, a pessoa pode compreender que é apenas um carinho, realmente. Agora, até que ponto isso não vai ser repetitivo? Até que ponto? Porque, na verdade, ela corre o risco de achar que ela tem que se privar disso, porque ela, assim, é delicado. Realmente, assédio sexual... Concordo sexual... contigo. Toda vez essa pessoa vai lá e segura na cintura da colega, aí já, talvez, tem outras intenções. Mas vou deixar o Raul falar, porque, na realidade, é o seguinte, cara, está tudo muito chato. Quer dizer, tu vai ser um robô na empresa, né? Tu entra, dá bom dia, boa tarde e vai embora e não fala com ninguém, né? Aquele papo do cafezinho, a resenha. A Helena depois fala, a Helena vive no meio dos guris aí, né? Que é a nossa diretora, que tem de... Pô, Helena, hein? Entra com assédio contra nós lá nos almoços. Vamos embora, mas tudo bem, depois te pergunto. Não, Ângelo, primeiro, te cumprimentar, te dar um oi, que eu não tinha dado oi ainda, né? Eu entrei quieto aqui. Muito boa, realmente muito esclarecedora, e no mesmo momento que é esclarecedora, a tua palestra, ela é também de deixar a gente... Lembra do gato Félix, aquele assim? Cheio de pontinhos de interrogação, né? O que é, o que não é e tal, né? E eu concordo com a Vancini, eu também sou na geração 40 a mais, e as coisas realmente eram completamente diferentes, né? E o problema que eu vejo nisso, assim, eu acho que isso aí serve diversos elementos da vida da gente, é a tal da zona cinzenta, né? Aquela zona que pode ter uma interpretação, por exemplo, quando ele fala que chegou num cliente e falou assim, pô, tá cheio de menina bonita aqui, eu, em hipótese alguma, entenderia isso como assédio. Agora, pode que uma outra pessoa entenda, né? Sim. Evidentemente, tem situações que é muito claro, se tu expuseres aquela situação para 10 pessoas, os 10 vão dizer que é assédio. Agora, tem aquelas situações, que eu digo que está na zona cinzenta, que tu vai expor e 5 vão dizer assim, não, isto é, outros vão dizer, não é. Né? Bom, então eu imagino, daí eu quero chegar no seguinte ponto, vai chegar um determinado momento que um juiz vai julgar isso. Sim. Né? Se a coisa for adiante, bom, se tu acha que eu te assediei, então tu entra, me processa, sabe? E daí o juiz vai julgar. Eu imagino que eles tenham algumas coisas de objetividade, assim, aconteceu isso, aconteceu... Porque se a gente vai ficar só na subjetividade, realmente, não tem nem como treinar o pessoal diante disso. Sim. Concordo? Tu falaste lá no início da questão de evitar, e daí a gente passa por questão de treinamento, de lideranças e tal. Se a gente vai ficar só no andar da subjetividade, não tem nem como treinar. Né? Então, eu te pergunto, tu que tem uma enorme experiência nesse sentido, assim, o que tu já conseguiu perceber, coisa assim,
da cabeça dos juízes, assim, existe alguma coisa de objetividade, alguns pontos que são bem claros? Te confesso que não tive a oportunidade, porque o principal papel foi assessoria jurídica, tá? Foi assessoria jurídica, ajudar a comissão a conduzir aqueles fatos que foram evidenciados, porque foi constatado assédio, porque tudo tem a ver também com as evidências, as testemunhas, não é um bate-pronto. Se fosse um bate-pronto, imagina que a porta, dito ali, defesa contra o assédio, ia ter fila, então todo mundo se sentindo. Então, na verdade, é muito delicado. Eu sei que o Ministério do Trabalho não tem muita paciência, ela é exigente, ela quer providências da empresa, ela transfere a responsabilidade para a empresa. Não vivenciei nenhum caso que foi levado à justiça, tá? Inclusive, em alguns casos, nós conseguimos resolver, tá? Sem precisar nem mesmo a área jurídica. Houve um reconhecimento do assediador, de assédio moral, só moral, né? E a pessoa que se sentia vítima deu uma oportunidade de se retratar. E depois deu tudo certo, né? Por quanto tempo, não se sabe. Tá? Então, eu não posso te dizer como o Ministério do Trabalho, como a Justiça conduz, porque não tivemos oportunidade, até porque não é da nossa alçada. A comissão, o papel da comissão, ela é bem definida, ela só auxilia a empresa de uma forma regrada para que a empresa consiga conduzir realmente aquilo que é daquilo que não é assédio. Mas não tenho realmente alguma evidência de como é que é tratado pela justiça, como é que, nem mesmo enfoque jurídico das assessorias jurídicas que a gente teve a oportunidade de conversar. Legal. Raul, satisfeito? Cleito, mais alguém? Pessoal, vamos perguntar, tem gente nova na turma. Sim, aí. sim, presidente. Eu queria ouvir as meninas. Gente, não é assédio, meninas. Meninas é respeitoso. Perfeito, perfeito. Temos uma pergunta, assim, da Patrícia. Legal. Uma menina legal, aí, vamos lá. Né? Isso. A Patrícia está sem acesso ao microfone, então ela passou aqui pelo chat para a Patrícia Mendes. Ângelo, a pergunta é a seguinte: em empresas onde a área de atuação já é mais leve e informal, como estabelecer as regras para o aceitável e o assédio? Eu acho que tem a ver com aquela linha, né? Só que numa empresa onde a área de atuação já é mais leve e informal. Eu acho que a Patrícia traz uma pergunta que foi a minha ali, né? Que pouco, né? É o cafezinho, né? Tu tocar na mão de uma colega ou de um colega, isso é assédio? O que é importante é que se a pessoa que está teoricamente sendo assediada, ela aceita a brincadeira, ela acha que por conhecer aquele colega, enfim, que aquilo ali realmente é uma brincadeira, né? Se ela não se sente mal, mas a gente percebe no dia a dia, né, como eu disse para vocês no começo, que às vezes o desconforto é nítido na expressão da pessoa. A pessoa não está no dia dela, não gostou da brincadeira. Porque, na verdade, um aspecto é o assédio moral dentro de grandes grupos, né, ou mesmo de uma forma privada, né, entre duas pessoas. Então, muitas vezes tem pessoas que aceitam a brincadeira, tem pessoas que não aceitam, e esse respeito precisa ser feito. Então, nas áreas comerciais a coisa é mais flexível, enfim, o que não pode acontecer é a pessoa se sentir, né, menosprezada, desvalorizada e não se manifestar, porque isso ela vai afetar o comportamento e o desempenho dela. É isso. Tá? Às vezes as pessoas aceitam a brincadeira. O que às vezes não gosta é que aquela brincadeira começa a ser tipo apelido, sabe? Não tem apelido dentro da empresa, aí um colega inventa o apelido e aquele apelido toma uma proporção que quando essa pessoa vê, ela é motivo de chacota. E isso, num primeiro momento, ela aceita, mas depois ela vai ver que o inconsciente dela vai se manifestar, vai berrar e ela vai se sentir muito mal, só que aí é tarde demais. Perfeito. Parece que a Roselei também levantou a mão, gostaria de fazer uma pergunta. Vou passar a palavra, então, para a Roselei. Seria importante também, se outros puderem perguntar, aí tem a Adriana, a própria Eliane, tem a Núbia, né?
Isso. Eu acho também é bom ouvir o outro lado, né? A Eliane também levantou a mão, depois a gente vai seguir a Eliane, a Adriane, todo mundo vai se manifestar, coisa boa. Rosilei, então a palavra está contigo, por favor. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar o Ângelo pela brilhante palestra. Muito bom aí a troca de experiência e tudo que você passou. Parabéns. Obrigado. E a minha pergunta é a seguinte, eu concordo plenamente ali com o que o Avancini e o Raul colocaram. Eu venho de uma geração onde a gente chegava num ambiente de trabalho ou em outro local e às vezes faz um elogio sem malícia, sem maldade. E o meu posicionamento hoje é o mesmo do Avancini e do Raul. Eu acho que não dá para levar tudo a ponto de faca. Sim. Eu acho que o próprio tom da voz e a forma como a pessoa coloca um elogio ou, de repente, alguma solicitação para fazer uma atividade, eu acho que no próprio tom da voz a pessoa já está dizendo se ela está com malícia ou não. Uhum. E eu acho que também não dá para a gente generalizar. De repente alguém chegou ali, te deu um abraço, te deu um bom dia com um abraço. Eu acho que não dá para a gente levar tudo para esse lado de que é com maldade, de que é com malícia, de que é com segunda intenção. E a partir do momento em que você começa a sentir ou se sentir ofendida, eu acho também que nós, como mulheres, e eu falo por mim, que estou com 50 anos, eu acho que a gente tem que se posicionar. E eu acho também que a gente tem liberdade, então que a gente tem que tomar poder dessa condição como mulher e se posicionar. Olha, não é legal, eu não gosto disso. Eu acho muito importante, diante de toda essa situação, conversar e colocar a situação que você não achou legal, tal brincadeira, que você não achou legal da forma como a pessoa chegou, como te abraçou, como te tocou. Então, eu acho que o principal de tudo isso é a gente não levar a ponto de faca e, assim, se posicionar, colocar o que você acha de uma forma clara para que fique legal para os dois lados. E eu acho que dessa forma a gente consegue evitar um monte de situação lá na frente e evitar processo e evitar, muitas vezes, um mal-entendido. Porque a outra pessoa, tanto homem quanto mulher, de repente eles chegaram ali para te fazer um carinho, para falar com você de uma forma carinhosa como colega, e não com maldade. Embora eu entendo que em alguns casos possa ter maldade. Essa seria a minha colocação, eu te agradeço a oportunidade. Concordo. Inclusive, esse aspecto de que se houve desconforto, manifestar esse desconforto. E se houve Exatamente. houve alinhamento. É que nem todas as pessoas reagem assim. Tá? Então, muitas vezes, quando, claro, colegas de trabalho, né? Então isso, na verdade, passa a ser natural. Eu não estou dizendo que a mudança do comportamento coletivo ser radical. Não, acho que não, porque isso é muito difícil, é quase impossível. Mas o que eu quero dizer é que nem todas as pessoas recebem essas manifestações da mesma maneira. Por isso que se a pessoa dizer para o seu colega, não estou gostando dessa forma como está brincando aí, tu está me esculachando e tal. Mas muitas vezes essa pessoa na brincadeira continua com essa brincadeira e aí começa realmente um transtorno, porque não obedeceu ou não observou a manifestação de quem se sentiu desconfortável. Claro que abraços, carinho, eu tenho colegas que são assim extremamente amáveis, né, com todos, né, e todo mundo sabe que essa pessoa é assim. E eu concordo contigo que dá para ver na entonação de voz, na comunicação não verbal, a malícia, a má intenção, a forma de prejudicar, a forma de menosprezar, sem sombra de dúvida, claro. Com As certeza. atitudes, com certeza. Mas é que nem todos reagem, né? Principalmente quem está no começo da carreira, pois comentei estagiários. Estagiários são é a maior vulnerabilidade dentro da organização. Por quê? Porque ela vai
conhecendo as regras da empresa, e parece que comentários, brincadeiras fazem parte do contexto da empresa, e, na verdade, isso é um fato isolado, é um fato eventual e não um fato corriqueiro. Mas eu concordo contigo. Obrigada, Ângelo. Ok. Obrigado, Roselei. Obrigado, Ângelo. Eu vou passar a palavra, então, a Eliane Brigoni, por favor, para a sua pergunta. Eliane, o seu microfone está fechado. Por favor, abra o microfone, Eliane. Tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Ok. Adriana, você quer, por gentileza, usar a palavra, por favor? Obrigada, boa noite a todos. Inicialmente, eu quero dar os parabéns ao palestrante, eu achei um conteúdo realmente bem importante e fundamental ser difundido nas empresas. E uma das coisas que eu queria colocar como consideração é assim, quando tu fala em divulgar a cultura da empresa, né? Então eu entendo que é aculturar as pessoas no ambiente profissional. E, além disso, constituir uma comissão. Hoje nós sabemos que as empresas estão departamentalizadas, estão setorizadas. Quem ficaria à frente quem ficaria à frente de difundir a cultura em que aqui não é permitido fazer brincadeiras, porque alguém precisa capitanear isso? Quem ficaria à frente de constituir essa comissão e buscar pessoas que estão interessadas? Como é que eu conduziria isso? Qual área tu percebe que seria estrategicamente a melhor para conduzir esse trabalho? Adriana, ótima pergunta, estava pensando nisso. Tu me permite, eu quero ainda botar mais uma para o Ângelo. Qual é o tamanho de empresa, Ângelo? Eu gostei muito dessa tua ideia de ter uma área responsável, que é o que a Adriana está te perguntando. A partir de que tamanho de empresa? Eu acho que isso para nós gestores é importante também, né? Sim. Muito bem. Então, respondendo a Adriana e o Avancini, assim, é importante alguém da área de recursos humanos. Não quer dizer que essa pessoa vai liderar a comissão, que essa pessoa fica responsável por todo o funcionamento. Na verdade, a diretoria da empresa, uma vez que acredita que o combate, a prevenção é muito importante, temos que mudar a cultura, estabelecer o que pode e o que não pode, né? Cabe a uma quantidade de integrantes de acordo com o tamanho da empresa, né? Não pode ser muito... Claro, o número não existe um número mágico, né? Mas precisamos ter um representante. Por exemplo, eu conheci uma comissão que era só homem. As mulheres não se sentiam à vontade de fazer parte dessa comissão. Onde já se viu isso? 65% da lotação é mulheres. Mas por quê? Porque, de repente, já sentiam na conduta dos colegas atitudes machistas ou atitudes inconscientemente machistas e assim por diante. Então, recomendamos alguém de RH, não quer dizer cargo de chefia, precisamos de alguns representantes das áreas mais complexas de funcionamento, tá? Precisamos também que essa comissão ela também sofra, né, tenha mudanças no sentido para que todos vivenciem a dificuldade de ser ouvinte, de ser receptivo, de acolher as situações que estão enfrentando. Então, aí tudo depende da estrutura funcional da empresa. E quanto a porte, tamanho, olha, a própria comissão vai sentir o quanto precisa ser maior ou não, mas realmente o alinhamento da diretoria, da presidência com essa comissão para manter, né, as políticas que são aceitas e as que que precisam ser mudadas é essencial. Então, vai depender muito realmente do grau de organização da empresa, da política, o quanto a prevenção precisa ser implantada e administrada. Então, porque isso, na verdade, não é matemática, não é uma implantação de um software, não é a implantação de uma ISO, isso é uma coisa, é uma metodologia muito, muito delicada, né? Que precisa ser muito bem comunicada, né? Também tem isso. Aquela história de uma comissão que nunca tem tempo para nada, então não pode colocar dentro do grupo, dentro dessa comissão, uma pessoa que nunca tem tempo nem para suas atribuições.
porque na verdade não vai funcionar. É muito bonito, pá, tu vê o Jefferson está na comissão, pá, vai funcionar, mas o cara mora em Santa Maria e a sede é em Cachoeirinha, sabe, complicado. Então, realmente, essa comissão ela vai ser desenvolvida à medida que essas pessoas se sintam habilitadas e seguras de poder conduzir à prevenção ao assédio moral. Eu espero ter conseguido esclarecer um pouco. Sim, obrigada. Então, a tua recomendação é que a área de recursos humanos ela esteja inserida dentro desta comissão e que ela conduza isso, até porque é uma área que está direcionada um olhar para as pessoas. Sem sombra de dúvida. Tá. Outra coisa, que tem uma rotatividade dessa comissão, porque eu não posso deixar uma comissão engessada, eu tenho que fixar um período de tanto em tanto tempo para que faça essa troca de posições, é isso? Sim, sim, perfeito. As pessoas têm que vivenciar e permitirem que outras pessoas vivenciem. E esse aspecto de igualdade de gênero, né? Porque não pode ser uma comissão só por exemplo, de mulheres, quando a grande maioria, né, da empresa são homens, né? É só chão de fábrica, por exemplo. Então, tem que existir um equilíbrio. A diretoria tem que pensar que há necessidade de ter um conjunto homogêneo para poder saber como lidar. Inclusive, nas reuniões, por exemplo, de ouvir a pessoa que se sente assediada, a gente precisa enxergar a ótica do homem, da mulher. É importante isso, essa troca da comissão também, porque é uma decisão delicada, tem que ter uma série de fatores envolvidos, então não é um bate-pronto. Não, ele está sendo assediado mesmo. Essa coisa intuitiva, isso só prejudica cada vez mais o ambiente de trabalho. Entendi. E qual é o porte de empresa que já pode ter? A partir de que tamanho? O tamanho que a empresa sinta que o assédio está afetando a produtividade, o ambiente é ruim, ninguém quer ficar na empresa, as pessoas se afastam, evitam, quer dizer, na verdade é muito mais comportamental do que tamanho do que porte, né? Porte de empresa. Claro que vamos supor, uma empresa de 10 pessoas, não sei o quanto isso impacta, mas eu não posso afirmar que existe um número certo ou um tipo de porte que precisa enfrentar, que vai enfrentar ou que vai implantar a prevenção ao assédio moral. Legal. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Adriana. Eliane Brigoni, a palavra está contigo. Boa noite, Ângelo. Muito boa a palestra, meus parabéns. Boa noite a todos os colegas presentes. Eu gostaria de falar com outras perguntas dos outros colegas, então eu vou só perguntar o seguinte: é importante fazer um confronto entre as duas partes, assediador e assediado, para que se resolva o conflito? Esta é uma pergunta. Sim. Pela minha experiência, se ambos se sentirem confortáveis, normalmente não se sentem confortáveis. Tanto quem está sendo assediado, como quem supostamente foi acusado de assediador. Não, raras ocasiões, houve, talvez por ser muito leve, quem se sentia vítima achou que realmente foi um mal-entendido, então realmente é delicado, não recomendo, porque pode resgatar toda a tortura psicológica que aquela vítima acha que passou. Então, os dois têm que concordar, e se vacilarem na resposta, significa que não estão preparados emocionalmente para conversar. Então, eu particularmente não recomendaria. Teria que ter muita vontade de ambas as partes, até porque pode haver uma pequena faísca que volte a estaca zero, porque a ideia é ou realmente resolver entre as partes, por isso a mediação, por isso a comissão, ou então levar para a esfera jurídica para que tome as medidas cabíveis, que aí é um campo que foge da comissão. Tá. Não, era isso. As demais perguntas eu já fui contemplada. Muito obrigada. Ok, obrigado, Eliane.
Nós temos aqui nos inscritos o Avancini novamente, depois o Raul Rosário, mas eu não sei se tu já fizeste a pergunta, presidente. Posso passar para o Raul? Não, eu tenho, mas eu Ok. não sei se vai ter mais gente, né? Aí eu prefiro fazer o fechamento, eu faço as perguntas, e aí o Raul, se ele não se importa, ele faz agora, e se mais alguém quiser alguma coisa, aí eu deixo para o final. Ok, a palavra está contigo, Raul. Seu microfone está fechado. Feito. Na verdade, é uma pergunta e um comentário, tá? A pergunta é assim: normalmente quando a gente ouve falar em assédio, comigo ao menos acontece isso. Normalmente eu atribuo, meu pensamento vai direto assim, para uma relação superior hierárquico e alguém, né, subordinado ou de um nível hierárquico menor, né? Mas eu sei que isso não necessariamente é uma definição, né? Pode existir o assédio no mesmo nível, né? Ou de um nível inferior hierarquicamente, tal, pode ser. Mas existe assim, Ângelo, claro, deve existir. O percentual bem maior é na relação superior-subordinado de assédios? Confesso que eu não tenho essa estatística, eu não tenho esse número. Até porque já tentei fazer algumas pesquisas e muitas empresas não abrem. Não abre. Por uma questão de Sim. constrangimento. Então, mas já vivenciei de mesmo cargo, assédios de pessoas com um cargo muito similar, ou dentro da estrutura, né, com a mesma responsabilidade ou o mesmo poder. Isso é uma constante. Porque, na verdade, quando não há concordâncias, parece que as coisas precisam ser levadas para o moral, né? Para a agressão moral, para que parece que tem que ter alinhamento no tranco, não no convencimento de evidências, de articulação, de capacidade de convencimento, né? Então, às vezes, a pessoa parte para vias de fato, verbalmente, que aí já resolve, ou já termina a reunião. Se você está cansativo, é só avacalhar alguém que já termina a reunião. Mas não tenho, isso aí, assim, reunião de diretoria, já tive a oportunidade de ver que tava um marasmo, aí então um resolve esculachar o outro, e aí já terminou, saiu o primeiro, motivo para terminar a reunião. Saiu fulano, já sai. Mas eu não tenho essa estatística e não sei como funciona. Realmente não sei. Ok, obrigado. Posso fazer uma pergunta? Claro. Pode sim, por gentileza. Embora seja um assunto novo para mim, né? E um assunto que me deixa assim extasiado, me parece não existe alguma estatística entre o assédio na diversidade geracional. Por exemplo, me parece que nós, aí os sessentões, os cinquentões, estamos completamente extasiados com isso, mas que é mais frequente na gurizada, né? Então, eu ia te perguntar, existe algum estudo que faça que tenha esse relacionamento de idade? Se tiver, vai ter que setoriar nas empresas, né? Ó, os jovens desse lado e os coroa do outro lado. Eu acredito que tenha. Não posso comprovar, né? Mas existe. E o que foi dito aqui pela Avancini, muitas vezes essa nova geração, nessa ansiedade, nessa forma de pular regramentos e direitos à resposta, seu tempo para cada um, realmente é um comportamento de toda essa juventude aí, dessa geração, e não sei até que ponto ocorre realmente, se é mais assédio por parte de uma faixa etária ou não, mas o ambiente, a pressão do ambiente, ou aqueles que atrapalham o rendimento, ou que não ajudam a concretizar aquilo que tem que ser feito, né? Então, descontrola
possível assediador, né? O descontrole, na verdade, o assédio, na verdade, deixa de ser quase um descontrole, né? Tu perde o controle do que está acontecendo e aí tu realmente começa a ser um pouco mais agressivo e é uma forma que tu quer que a pessoa desista, né? Que a pessoa largue, que entregue, que delegue e que não empate a vida. Então, esses conflitos, né? Quando são repetitivos, quando são expositivos e quando constrange, porque tem muitas pessoas que suportam, né? Suportam por quê? Porque precisam do emprego. Então, suportam qualquer coisa. Isso é um mal, né? Um mal para a própria empresa, porque parece que isso seja de praxe. Então, resumo, eu acredito que tenha pesquisa, não tive oportunidade ainda de acessar esse tipo de pesquisa, mas fica a dúvida, será que sim? Será que é uma geração? Será que é determinado? Fica aquela... Que é uma geração. E a solução vai ser o home office, né? Pode ser, pode ser. É. Mas aí vem a correspondência, né? Seu preguiçoso, mais uma vez, né? Mais uma vez você não entrega em tempo hábil, parece que faz de propósito, você quer derrubar o departamento, aí vai com cópia para um monte de gente, aí não é isso. Aí tem a evidência, né, de 455 e-mails, isso é a maior evidência que o assédio está correndo. Então, não sei o que é melhor, realmente não sei. Tá bom, obrigado. Ok. Eu que agradeço. Ok. Interessante essa colocação aí, antes de fazer o encerramento do Mário Tupinambá, e só para colocar mais um item, né? Nós recebemos a visita no sindicato da Ruschel, a nossa colaboradora da Ruschel foi lá e eles trabalham também com o metaverso, e ela cita um exemplo para nós dessa situação no metaverso. Quer dizer, tu falaste em ambiente home office, né? Sim. Pois já existem agora uma preocupação jurídica lá dentro do metaverso, porque uma pessoa teria se sentido assediada lá dentro, né? Um avatar, digamos assim, fez uma atividade que não foi muito bem compreendida e já tem uma sessão jurídica lá dentro agora, dentro do metaverso. Então, para tu ver onde é que isso vai parar, né? Mas é isso. Eu não inventei isso. É incrível, né? Isso é coisa do Ângelo para vender consultoria. É isso aí, Bom, mas enfim, eu gostaria muito de agradecer e parabenizar também, Ângelo, foi até brilhante, gostaria de colocar assim esses momentos aí contigo. É só fazer algumas colocações aqui, a gente vai estar encaminhando o certificado para todos os que estiveram presentes, e juntamente a gente manda uma ficha para fazer uma avaliação do nosso evento, que é importante para nós, para tentar sempre melhorar aí continuamente, né? Então, o pessoal vai estar recebendo isso. Então, agora eu vou passar a palavra ao nosso presidente, ao Avancini, para ele fazer o encerramento oficial. Lembrando a todos o que eu já coloquei no chat ali, para acessar nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, para não perder os nossos conteúdos e estar sempre próximo ao sindicato, buscando sempre o conhecimento e o aperfeiçoamento aí da categoria e do público em geral. Muito obrigado. A palavra está contigo, presidente. Obrigado, Cleiton. Gente, eu estou assim enlouquecido, porque eu tenho duas filhas mulheres, eu fui um pai muito ativo, quer dizer, hoje se eu for tocar a fralda da minha filha mulher, eu posso estar fazendo assédio. Né? Na hora de passar lá a pomada, de passar lá o creme que tinha que passar para não deixar assada, né? Porque afinal, olha, é realmente para louca, nós vamos virar robô. Gente, primeiro, antes de eu fazer, eu tenho duas perguntas que eu acho importantes, mas primeiro o que eu queria te parabenizar mais uma vez, né? Porque tudo que é bom passa rápido. A gente tem uma combinação aqui de cumprir um horário, né? Eu acho que até a gente pulou um pouquinho além do nosso horário, porque o pessoal está cansado, enfim, né? vai jantar com a família. Mas te parabenizar, porque eu acho que ele é um assunto muito atual, que ele preocupa a todos nós, né? Não só nas questões das diferenças geracionais, mas também porque nós temos aqui diferentes culturas, né? Que vivemos culturas diferentes em épocas da sua formação e de trabalho, e que aí vai até entrar numa das duas perguntas que eu quero te fazer, né? Eu acho que é um tema até, Ângelo, que fica o desafio para voltar, cara. Nós temos que voltar junto com o Raul, aí, que é o nosso coordenador, aí, o nosso diretor da área de ensino, né? A gente voltar com esse tema, porque eu acho que é um tema que ele tem muita dúvida, suscita muita dúvida. Com certeza. Porque aí até é uma das perguntas, quer dizer, tudo bem,
Assédio, né? A gente está falando que pode ser o assédio moral ou pode ser o assédio sexual, enfim. Mas se o outro lado, que se diz assediado, ele está mal intencionado, porque ele quer ganhar um dinheiro e entrar na indústria das indenizações, né? Eu já vi pessoas dizendo que se comportam de forma irreverente, vamos dizer assim, ou querendo romper as regras da empresa ou da sua organização, justamente para poder acusar o seu líder, vamos chamar de gerente ou chefe, né? O seu líder, porque o cara está assediando ele moralmente. E aí o cara entra com uma ação contra a empresa, contra a pessoa, quando isso não houve, né? E, na realidade, tem a má-fé de ele fazer o assédio. É claro que, talvez, nós, homens, não estou dizendo que as mulheres não nos assediam, né? Já deve ter história toda para contar. Sim. Também tem os assédios, né? Mas eu acho que nós, homens, estamos mais correndo risco, porque eu vivo também no mundo do futebol, gente. Então, eu vejo, às vezes, aqueles jogadores que, da noite para o dia, enriquecem com seus salários milionários, e o assédio que eles sofrem das meninas para garantir essas meninas uma vida. E aí a primeira coisa que garante isso é colocar um filho no jogador, né? O cara não tem cabeça, com 19, 17, 18 anos, né? Porque ela garante uma forma de qualidade de vida, né? Principalmente se esse atleta acabar sendo um expoente. Então, essa é uma primeira pergunta. E a gente conclui com a segunda para nós fechar, Ângelo, né? Agradecendo já a presença de todo mundo. Cara, nós, administrador, como é que a gente conduz isso? Para cada um de nós aí que tem aí, enfim, cargo de comando, cargo de liderança, como é que tu age nisso? Como é que tu faz? Como é que tu diferencia, né? Quando tu tem apenas, como a Rose falou, uma brincadeira sem maldade, carinhosa até, ou em função de um colega mais afetivo, ou uma colega mais afetiva, e quando é que tu vê que tem por trás ali um colega ou uma colega que o cara está a fim de faturar uma grana? Sim. Como é que, porque esse é o ponto, né? O objetivo desses encontros, né? Já trazer subsídios para nós, administradores, sim, poder amanhã, né? Fazer uma prática melhor, né? A Adriana perguntou, eu já fui na pergunta da Adriana, a questão de ter uma área ali, achei isso legal, que para mim pode ser até um comitê de ética, depende do tipo de empresa. Também, lá sei eu qual é o perfil, né? Ou se fica muito pesado. A denominação é critério da própria empresa. Mas da própria empresa, né? Ou de quem está lá. Existe margem realmente para pessoas que queiram se servir financeiramente de possibilidades de acesso. Tem. Não estou dizendo sexual, estou dizendo até moral. Tá? Não, esse cara que eu conheço, ele fez moral. Ele moral. Tentou provocar um clima que ele se sentia moralmente agredido e cobrado, enfim, pelo superior dele. Por isso que tem que existir uma política clara de combate. A empresa precisa se manifestar que ela não concorda, ela precisa ter uma estrutura de suporte para acompanhar, para saber se há ou não há, e eu já tive a oportunidade de ver que situações que não foram consideradas assédio, porque as testemunhas não tinham consistência, as evidências não eram contundentes, então, realmente, a empresa precisa se proteger com mecanismos claros, oficiais, e não extras, paralelos, dá um jeito, tá? Porque realmente existem esses riscos. Tá? Não importa o nível hierárquico, realmente. Tá? E quanto a esse aspecto de ser delicado, não pode abraçar, não é uma questão tão drástica, não é questão... Eu concordo contigo que parece que vamos virar robôs, eu não discordo dessa visão futura, mas o fato é quando a pessoa pede para cessar que aquilo é desconfortável e quem está querendo se aproveitar disso de alguma maneira continua. Esse é o grave, né? Isso que é grave, quer dizer, tu não respeitar o direito da pessoa, né? Então, é isso. Não quer dizer que tu não pode ser agradável com A, B é mais próxima, a C gosta de brincadeira, se sente bem com esse tipo de troca. Não precisamos ser tão radicais, mas o fato é que realmente tem muitas pessoas que não sabem lidar com isso, se sentem ofendidas por pouco, elas começam afeta a sua conduta profissional, e isso só traz prejuízo para a própria empresa, porque aí começa uma descredibilidade, né? E isso se espalha dentro da empresa, e essa falta de credibilidade desestabiliza emocionalmente todos, porque começam a imaginar coisas que não cabem, pois a imaginação do ser humano é fértil, fora da empresa e dentro da empresa. Então, realmente, precisamos combater
as pessoas que têm interesse em ganhar dinheiro, né, para não arranhar a marca da empresa. Ao mesmo tempo, não quer dizer que agora não podemos ser afetuosos e respeitosos, mas o fato é que a empresa vai se achar, ela já tem, ela só precisa ajustar, né, até que ponto eu posso, né, ser um pouco mais gentil, um pouco mais educado, que eu possa trocar informações sem ofender, sem atingir aquela pessoa, né? Porque as brincadeiras, quando são muito permitidas, a gente passa de um tom, né? Uma brincadeira deu certo, a gente vai para a segunda, é inconsciente, não é problema. Não, eu vou dar. Quer ver que nessa reunião de 15 minutos. Sobe a régua, né? Tu vai subindo a régua. Mas claro. Então, isso é comportamento. O comportamento humano não é uma coisa tão regrada assim. Então, eu acho que tudo tem solução, é uma questão de vontade política e não é tão instantâneo também. Não é um bate-pronto, está instalado, está funcionando, já temos prevenção aqui, não temos mais assédio. Não é. É um trabalho como se fosse. Imagina quantas empresas aí existem, né, que dependem de combater os acidentes e depois de 2 anos de tranquilidade acontece um acidente. E ainda periga dizer assim, mas tinha que ser ele, né? Ainda isso é assédio. Além do acidente, é assédio, só podia ser o fulano. Então, é do comportamento humano, é do dia a dia, ok? Antes de tu dar a mensagem final para os administradores, agora, senão eu te falei ainda aqui, só para tirar dúvida, que talvez seja óbvia. Então, esse grupo, ou essa comissão, o nome que a gente der, ela tem que ouvir os dois lados. Sim, com certeza. Os dois lados sempre. Fazer um julgamento que seria o correto. Sempre os dois. Nunca se precipitar, porque a pessoa está emocionalmente abalada, porque chora o dia inteiro, porque tem 300 atestados. Não é assim que funciona. Porque se isso depois for considerado mais tarde que não foi assédio, pronto, credibilidade da empresa tá ruim. Né? E o que tu recomenda para nós, administradores? Começar a olhar com os olhos o ambiente de trabalho e ver se não pode ser feito qualquer tipo de trabalho para tentar melhorar as relações interpessoais dentro da organização. É um exercício. Né? Como foi esse caso que eu comentei, que não dá para acreditar. A pessoa não tinha coragem de cobrar do seu superior, que estava constrangido, pegou um arquivo morto, abriu ele, fez de escudo para não ter que enxergar a cara do colega que ela não suportava. Então, tu vê que aquilo é gritante. Então, às vezes, esse comportamento de uma pessoa que é muito expansiva e passa a não ser expansiva, é um sinal. Então, eu acho que os administradores podem começar a olhar com outros olhos e, quem sabe, né, melhorar um pouco o ambiente de trabalho. Não é um esforço tão grande, como eu disse na palestra, não precisa ser capital investido, trazer ações do exterior, comprar um bom software, porque não é isso que vai resolver. Legal. Ângelo, agora, final, né, tu dás mais uma boa ideia para todos aqueles que vivem no celular e que ficam com medo que o marido ou a esposa está olhando. Pega lá o papelão, enrola o celular, né, e fica só ali nas mensagens. Tu deu uma boa outra ideia aí, né? Aquele negócio, com quem tu tá teclando aí que tu não para de teclar e tal, vai e fica metendo o olho. Aí tu já ajudei com essa alternativa. Mais uma outra grande ideia, obrigado. E o criativo. Gente, muito obrigado a Adriana, que eu acho que é o primeiro evento, a Patrícia, pena que a gente não pôde aqui se conhecer, a própria Núbia, né? Ao nosso grande cliente frequente, o Meneghetti, que está em todas desde o primeiro, obrigado. Pessoal, amanhã, principalmente os novos, vão receber um e-mail do Raul, que é o nosso diretor da área de ensino, fora a pesquisa que o Cleiton vai mandar, procurando mais informações para nós melhorar aqui os nossos encontros do conhecimento, lembrando que a gente continua até antes da Copa do Mundo, até antes do dia 23 de novembro, sempre às segundas, terça-feiras de cada mês. O próximo tema vai ser com o Marcelo Ferreira. Ele é um cara muito... É uma área financeira, né, com pós-graduação, com mestrado, professor lá da Bahia, e ele vai falar sobre gestão de finanças pessoais, né? Como é que nós administramos a nossa grana, né? Porque a gente recebe e está todo mundo... Como é que fala? Faltou dinheiro e sobrou mês, né? Assim, sobrou dia e faltou grana, né? E agora que a inflação volta, para quem não teve essa experiência, mas eu acho que eu e o Meneghetti vivemos um país que a inflação 80% ao mês, né, Meneghetti? Corria com o salário para o supermercado e compra aquilo que tu precisa e não precisa. E aí parece que nós estamos de novo com essa coisa aí chegando à nossa porta. Gente, muito obrigado, espero que tenham gostado, né? E estamos sempre à disposição na nossa sede, pelo e-mail, né? E até a próxima. Uma boa noite para todos, um bom descanso. Ângelo,
Forte abraço, amanhã falamos, show de bola aí, cara. Valeu. Valeu. Obrigada, Obrigado. tchau. Boa noite a todos.